Esse vídeo é para você que tem a péssima mania de começar as coisas e não terminar. Não sei se você já se deparou com alguma situação assim, onde você começa alguma coisa e não consegue terminar. Infelizmente, isso é muito normal nos dias de hoje. Infelizmente. Agora, você já parou para pensar se em algum determinado momento Davi desistisse de derrubar Golias? Ou se Jesus desistisse de morrer numa cruz? Ou se alguma das histórias que você já escutou dentro da Bíblia ou algo que te inspira, essa pessoa desistisse? Felizmente, hoje a gente leva a nossa vida como se fosse a sinopse de um livro ou o trailer de um filme, onde você vê os pequenos momentos e ali você decide se tá bom ou se não tá, na tua perspectiva. Então você enfrenta alguns Golias ou você enfrenta algumas situações e você desiste das grandes coisas, talvez de um emprego, talvez de uma vida com Deus, ou de um casamento, ou de alguma área profissional, ou de algumas coisas muito específicas dentro da gente. Acabamos desistimos de ir para frente. Então essa palavra hoje me pegou. Eu gostaria de falar ela para você. Keep going. Continue. Não há motivo algum para você desistir das coisas. Apocalipse inteiro fala sobre a coroa que será dada aos vencedores. E a gente está acostumado, infelizmente, a deixar essas vitórias, essas pequenas ou essas grandes vitórias. Esses tempos eu fui no cemitério e, infelizmente, muitas pessoas estão indo para lá. E, infelizmente, a gente tem comparecido a muitos momentos tristes. E andando por aquele cemitério, a gente encontra várias fotos, vários textos, várias pessoas que ali estão que talvez não conseguiram alcançar aquilo que estava estimado. Talvez elas não conseguiram chegar aonde elas deveriam ter chego. E eu queria trazer essa palavra para você. Se você está conseguindo almejar ou deslumbrar ou conseguindo alcançar aquilo que Deus sonhou para você. Ou se você tem desistido daquilo que Deus sonhou para você. Então a gente tem vivido uma vida constante de busca de algo. Se você parar para pensar num culto de sábado à noite, existem milhões de jovens, milhões de adolescentes tomando seu banho, se arrumando, passando perfume e indo para uma igreja. Milhões de jovens indo para dentro de uma congregação, sem entender o seu propósito. E infelizmente, devido a essas várias informações de culto após culto, há uma coisa que talvez você erre em pensar que talvez o diabo ele tenta usar coisas específicas na tua vida. Isso acontece, mas geralmente ele usa de coisas muito normais na nossa vida. O cansaço. O cansaço de você ir para a igreja, o cansaço de você fazer coisas boas, o cansaço de você ser você mesmo. Então esse cansaço toma conta de você e você esmorece perante os teus sonhos. Então daí você se encontra numa situação onde você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, porque você não sabe mais o propósito que você tem de vida. E você se desfalece e você vai morrendo aos poucos. Morrendo em cima de fracasso, em cima de fracasso. E daí você não consegue ver o plano total que Deus tem para a tua vida. Então você desiste de você ler um bom livro, de você ir trabalhar com gosto, de você andar, de você caminhar. Você desistiu quantas vezes de ir numa academia? Isso eu falo para mim, quantas vezes eu desisti de comecei uma academia e parei, ou comecei a ler um livro, vi páginas ruins ou palavras que eu não concordasse e desisti. Ou de coisas grandes. Não sei se você desistiu disso. Mas a palavra hoje é você precisa, eu preciso, a gente como geração precisa entender que a gente precisa entender o planejamento de Deus para nossas vidas. Provérbios fala que em Deus há o prazer, a alegria em esconder certas coisas. E também ela continua e fala assim que há alegria e gozo em nossas vidas em descobrir essas coisas. Então a gente se esquece de aonde está essa alegria, sabendo que Deus preparou algo para você e você desiste. Você desiste de ter um bom casamento, você desiste de ter um bom trabalho, você desiste de ter uma boa saúde, você desiste de ser um Davi que derruba um Golias, você desiste de lutar pela tua família, você não persiste. E essa palavra é para você. Você precisa continuar, você precisa caminhar, você precisa se desapegar de tudo que está te prendendo para entender um propósito maior sobre a tua vida.
Nós precisamos continuar. A gente se perde nos nossos pensamentos por não entender quem é esse Deus, por não entender como que a gente precisa caminhar, por não entender o foco que a gente precisa ter, por não entender que muitas vezes a gente está preso numa vida de pequenas coisas. E eu confesso para você que hoje eu estava sentado orando, tirando um momento de meditação, e daí eu vi uma foto que me fez, no mínimo, e eu queria que no mínimo se chocasse. Talvez você viu aquela fotinho que tem um avião decolando e um carinha caindo do avião. E eu não tinha visto nada, não tenho buscado ver muito televisão, e daí eu me encontrei com essa mensagem. A que ponto nós chegamos de um cara no desespero de sobrevivência se agarra no avião querendo fugir de uma situação? Imagine o grau de estresse, o grau que ele estava, medo de vida, as coisas que ele estava passando para ele desistir ou para ele fugir. E daí eu levando para minha vida, eu coloco para você. Será que a gente está passando por grandes coisas assim que a gente tem desistido das coisas? Será que a gente está passando por coisas muito grandes que a gente tem fugido dos nossos problemas? Será que você está passando por coisas tão aterrorizantes que você não tem enfrentado os seus Golias e não tem enfrentado os seus problemas? E se você não entendeu nada que eu falei, eu queria te firmar no teu coração. Você precisa continuar.